Mais uma vez aqui, pessoal, para deixar algo de ensinamento, conhecimento, autoconhecimento, para nós aprendermos algo para nossas vidas, né? Eu outro dia vi um vídeo, um influenciador fazendo pergunta na rua, e eu parei naquele vídeo e comecei a observar o que ele estava fazendo. E estava pegando opiniões de homens e de mulheres, né? E uma da enquete que ele colocou foi perguntar assim para as mulheres, que para elas como o mundo seria sem homens. E a maioria delas colocou que elas se virariam muito bem sem homens, se não existissem homens sobre a face da terra. E eu observando aquele conteúdo, né, e várias delas repetindo a mesma coisa. Aí eu, como estudo sobre mentalidade, sobre pensamento, nós que gravamos vídeo, nós somos formadores de opiniões. A partir do momento que você dá a cara a tapa para colocar uma opinião, um conhecimento, seja do que for, seja sobre religião, seja política, seja o que for, sempre vai ter aqueles que vai apoiar você e sempre vai ter aqueles que não vão, de certa forma, dar uma opinião satisfatória para você. E tá tudo certo. A gente tem que saber que o mundo é de várias opiniões. Mas eu pensando naquele vídeo, eu pensei assim, né? Tá, vamos imaginar dos dois lados. As pessoas, elas costumam observar a vida somente de um lado e não ver que vai ter consequência se mexer em algo que está sobre a direção de algo muito maior, que sai fora da compreensão humana. Vamos imaginar o seguinte: pega-se 100 mulheres, coloca elas numa faixa etária de, vamos dizer ali, seus 25 anos de idade. 100 mulheres dos 25 anos de idade. E coloca elas em uma ilha grande e coloca tudo que elas puderem usar como para sobreviver naquele ambiente, naquele lugar. Aí você pega, deixa essas 100 mulheres lá sem faltar nada. Vamos dizer, tudo, alimento, tudo, dinheiro. Vamos dizer, tudo que for necessário para elas usarem ali naquele ambiente. 25 anos cada uma. Aí volte lá daqui a 100 anos. Para ver se tem alguma. Para ver se multiplicou alguma coisa. Para ver se cresceu algo. Para ver se chegou o nível da humanidade continuar crescendo. Aí você faz a mesma coisa com os homens. Pega 100 homens com a faixa etária de 25 anos e coloca nessa ilha também. Só eles. Com tudo que eles precisam usar para sobreviver. E volte daqui a 100 anos nessa ilha. Eu vejo que as pessoas elas não estão pensando nas consequências que pode acontecer se algo dessa natureza for proporcionado. Elas só sabem ver um lado do que elas estão conseguindo. Isso é mérito de cada um, de cada uma, da nação, das pessoas que querem conquistar algo. É mérito delas, eu respeito. Mas eu acredito que as pessoas elas não estão pensando nas consequências do que estão falando. Porque se um mundo fosse extinto todos os homens, as mulheres poderiam se preparar para daqui a 100 anos não ter mais ninguém sobre a face da terra. E se um mundo ficar sem mulheres, também a humanidade teria que se preparar para a extinção. Porque não vai haver mais ninguém, não vai haver mais reprodução, não vai mais haver
evolução, não vai ver mais. As pessoas elas não estão tendo a noção do que elas estão falando. Uma vai pelo que o outro fala, uma vai pela opinião do outro, sem analisar os fatos ou sem analisar as consequências do que isso pode causar. Então, eu acredito assim que é necessário observar mais a vida de como ela funciona. Não dar uma opinião sem observar as consequências que vêm em seguida. E eu observando aquele vídeo, digo, meu Deus, a pessoa não pensa nas consequências. É igualmente se você é uma pessoa pública, é uma pessoa que tem, vamos dizer, uma visibilidade muito grande, seja na internet, seja no seu trabalho, se fizer algo que venha ser alvo de opiniões públicas, você vai sofrer as consequências. Você vai sofrer a consequência pela escolha que você fez. E a vida é assim, a vida é feita de escolhas. Você escolhe algo, é você responsável pelo que você vai colher. Aí as pessoas procuram colocar A e B para tentar justificar a sua falha. Quando nós nos apoiamos na nossa responsabilidade daquilo que temos que fazer, com a escolha que fazemos, eu acredito que sairia mais leve para cada um de nós. Então as nossas escolhas, os nossos pensamentos, as nossas opiniões sobre muitas coisas sobre a vida faz muito efeito. Então as escolhas que nós fazemos, a opinião que nós... Pode ser uma simples opinião, pode ser uma simples, vamos dizer ali, conversa num vídeo daquele, mas que as pessoas levam a sério. As pessoas elas estão levando, na verdade, ao pé da letra. A geração que está, vamos dizer aqui, crescendo, se multiplicando, é uma geração que qualquer coisa acredita. Qualquer coisa, qualquer anúncio, qualquer coisa que as outras pessoas postam, elas acreditam, elas se aborrecem, elas não procuram analisar os fatos do real acontecimento daquilo que está sendo postado. Então, quando a gente tem um pensamento desse, de extinguir alguma coisa que vem de geração em geração, você não está pensando pelos seus próprios pensamentos. Você está indo a favor da maré dos pensamentos que qualquer um joga na internet, qualquer um faz uma entrevista e joga lá e você acredita, ou em qualquer outro lugar. Analise os fatos para ver se é real realmente aquilo que você está ouvindo. E eu vendo aquele vídeo, digo, meu Deus do céu, se depender dessas pessoas que disseram que homem não precisam de homem, ou homem que diz que não precisa de mulher, se extinguir ou a mulher ou o homem da face da terra, daqui a 100 anos não tem ninguém nesse planeta. Não tem ninguém, sabe por quê? Porque não vai haver, vamos dizer assim, uma continuidade da humanidade. Um complementa o outro e vice-versa. Não tem como, não existe. Um mundo sem homem, daqui a 100 anos não existe mais ninguém. Um mundo sem mulheres, também daqui a 100 anos não tem mais ninguém, porque a faixa etária da vida hoje em dia está tão baixa que a pessoa está durando 80, no máximo 90 anos. Então eu vi aquele vídeo e fiquei pensando, né? Quantos pensamentos tem igual a esse, que se levar a sério, já era, a humanidade não vai precisar de meteoro, não vai precisar de Deus, não vai precisar de apocalipse. Só vai precisar que os homens sejam extintos ou as mulheres. Pronto, acabou a humanidade, não tem mais ninguém. Vai ficar só esse planeta aqui. Então se você gostou do meu vídeo, desse entretenimento aqui, dessas palavras, desse ensinamento, curte, compartilha.
Coloca a tua opinião aí, o que tu achou do vídeo. E a gente vai gravando mais vídeo aqui para alimentar o pensamento das pessoas. Pense nisso.